pessoal, tudo certo? Aqui é Fernanda Jordão Formiga, eu sou cofundadora do Evolua OncoHub, sou profissional de saúde, sou OncoSupervivor. Se você ainda não assistiu outro vídeo, você pode dar um pulinho lá, assistir um pouquinho do vídeo para conhecer um pouquinho da minha história, então não vou repetir aqui, porque também eu sou paciente oncológico, né? E a grande questão é, você pratica o autocuidado? Eu acho que a principal conversa que a gente vai estar aqui falando é se você tem um tempinho para você. Eu acho que isso é fundamental e eu vou falar 5 princípios que faz a gente refletir se a gente pratica ou não o autocuidado. Será? Bom, antes da gente começar o assunto, se você ainda não curte o nosso canal aqui no YouTube, eu já te chamo para você curtir o nosso canal. Deve estar aqui em algum botãozinho para você curtir. E também, se quiser acompanhar mais informações, a gente também está no Instagram e no Facebook. Para nós é muito importante que você compartilhe, lógico, tanto que você compartilhe as nossas páginas, como se você compartilhe também a sua experiência, a sua vivência. Essa troca de informações e de vivências é muito importante para nós pacientes oncológicos. Exato. Cada vez que a gente conversa com uma pessoa que passou por uma situação, uma dificuldade, às vezes uma vitória, né? Cada experiência é tão importante quanto esse compartilhar. Então, cada paciente que vem aqui compartilha um pouquinho, aconteceu comigo, olha, aconteceu com um familiar meu e eu não sabia o que fazer. Então, isso tudo traz essa gama de informações que cada vez mais, quando a gente contribui com o bem-estar de outra pessoa, às vezes até mesmo ouvindo a experiência dela, entendendo o que ela está passando, isso é gratificante para as duas partes, tanto para quem compartilha, quanto para quem também recebe aquela informação. Então, caso você não saiba o que é autocuidado, eu acho que você já sabe, mas aqui a gente vai só dar algumas pinceladas, falar um pouquinho de neurociência, falar como o nosso cérebro processa o autocuidado. Sério, Fer? Porque tá tudo também relacionado às nossas emoções. Gente, tudo que a gente constrói, quase que não sai, da barriga da mamãe, lá, desde a nossa fecundação, tudo isso vem construindo a sua personalidade e aí está quem você é. Então, essa construção vem também da parte geracional, né? Do nosso pai, da nossa mãe, tio e tia, avô e avó. Essa construção nuclear, né? Núcleo familiar, ela vem trazendo um DNA de emoções, digamos assim, né? E isso é muito bacana, isso é muito relevante, isso é muito importante para a gente entender. E isso sim vai refletir no nosso autocuidado. Aqui eu vou compartilhar com vocês, vocês vão entender um pouquinho dos 5 princípios do autocuidado. Você quer saber? Então, aguenta aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. O autocuidado, o nome mesmo já fala, né, gente? Auto, né, no latim, significa a si próprio ou a si própria. E cuidado, que do latim também vem o cure, curae ou curoe, que vem de cura. Você acredita que cuidado está relacionado com cura? Ou também pode estar relacionado com cogitare ou cogitore, algo nesse sentido, que está relacionado a cuidar, a zelo, a dedicação. Então, e aí? Essa palavra tão mágica aí, você se considera uma pessoa que pratica o seu autocuidado? Como assim, Fê? Eu tomo meu banho, eu faço a minha higiene pessoal, eu me visto bem, eu me maqueio, eu coloco um lenço bonito, eu escovo os meus dentes, eu respiro fundo quando eu preciso. Ótimo, eu também. E eu acho que esse dedicar esse pequeno tempo que você tem a você, por mais que sejam pequenos instantes, minutos, segundos, são muito importantes. Não só
para o seu estado emocional, como também para o seu estado físico. Mas praticar o autocuidado, ele vem um pouquinho mais, né? A gente fala assim, isso é muito comum, inclusive as pessoas falam tanto, né? Você tá lá no avião, né? Se você tá lá no avião, e aí vem a aeromoça ou o comissário ou a comissária e vão dar as instruções no avião em caso de emergência. E tem uma parte dessa instrução que ele fala assim, primeiramente, gente, se tiver alguma turbulência e as máscaras caírem na sua frente, você vai colocar a máscara primeiro em você e depois na pessoa vulnerável que está do seu lado. Por exemplo, pode ser uma criança que não sabe colocar máscara, um idoso que não sabe colocar uma máscara, alguém que não saiba colocar a máscara que você vai ajudar. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é se oxigenar primeiro. Então a máscara vai cair primeiramente para você e depois você coloca na pessoa mais vulnerável ou que dependa de você em alguma proporção. Por que isso é importante? Porque só dessa máscara cair na sua frente e você colocar a máscara em você, você está praticando autocuidado. Porque como é que você vai cuidar de outra pessoa se você não conseguir cuidar de você mesmo, se você não conseguir respirar o necessário, o oxigênio necessário para ajudar outra pessoa? Então aqui que está uma questão muito importante, né? Quando a gente passa pelo câncer ou quando a gente está vivenciando o processo de tratamento do câncer, a gente começa a pensar um pouco mais de autocuidado. Eu não sei se isso aconteceu contigo. Caso aconteceu com você, compartilha aí. Eu pensei muitas vezes, porque eu sou da área de saúde, né, gente? Quem é da área de saúde, a gente pensa muito nas outras pessoas e acaba esquecendo um pouquinho da gente. Não sei se isso é muito comum, mas eu tenho observado, inclusive, junto com os meus pares, as minhas colegas, os meus colegas, e isso é muito comum, né? A gente pensa muito no outro, no ambiente, nos filhos, nas familiares. A gente tem uma visão um pouco mais ampla de poder oferecer a proteção a outra pessoa. É um pouco que natural. Isso vem, é um trabalho muito interno e que também é um trabalho de pares, de comunidade, né? O profissional de saúde que opta por essa profissão normalmente é aquela pessoa que vai ajudar o outro, né? É um pouco mais sensível a isso. Eu não tô falando que todos são assim, né? A gente sabe que tem algumas diferenças, ou então que cada um tem a sua peculiaridade, a sua personalidade. Mas é um pouco natural, né? A gente querer proporcionar o bem-estar, recuperar a saúde da pessoa. Muitas vezes a gente até se frustra se acontece alguma coisa que não estava esperada, uma infecção, alguma coisa nesse sentido. A gente acaba se frustrando. Mas sim, se a gente não se cuida, a gente não tem condições de cuidar da outra pessoa, né? Se a gente está passando por um processo de tratamento de câncer e a gente precisa fazer a nossa parte, por exemplo, a gente recebe algumas orientações, né? Uma delas, por exemplo, é a nutrição. Quando a gente está fazendo quimioterapia, é bom evitar alimentos que, assim, comer fora, né? Evitar comer em ambientes que não estão muito bem higienizados, porque o risco de infecção é muito grande. Sushi, alimentos crus, né? Ou então carne mal passada, evitar ao máximo. São orientações que o nutricionista traz pra gente, o oncologista traz pra nós, porque eles estão falando justamente o quê? Que o risco de você ter uma infecção é muito grande quando você está fazendo a quimioterapia. Então, é importante que você se cuide, que você pratique o autocuidado. A mesma coisa quando você vai fazer uma radioterapia. Então, o profissional de saúde chega para você e fala: qualquer coisa que você sentir, você precisa relatar. Aconteceu comigo, gente. Aconteceu comigo. Como paciente oncológico, né? E o que aconteceu? Eu tive uma esofagite com a radioterapia. E eu achei que aquilo era normal. Acredite.
porque a incidência, né, do raio era na mama direita, e aí tinham várias incidências, era de cima para baixo, de baixo para cima e meio que pegando um pouco na região do esôfago. E eu senti muita dor ao engolir, né? Eu senti um desconforto ao engolir, não chegava a ser uma dor, mas é como se estivesse arranhando. E uma hora eu cheguei para a equipe e falei assim, nossa, eu tô com dificuldade de engolir. Aí o médico, né, o doutor falou assim, Fernanda, mas você não falou. Eu falei, não, eu pensei que era normal. Olha só. Então, esses detalhezinhos diz respeito ao nosso autocuidado. Os sinais que aparecem são importantes durante o processo de tratamento, né? Uma quimioterapia, uma radioterapia, a cirurgia, né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte como cuidadores de nós mesmos para ajudar as pessoas que nos querem ajudar, né? Então, isso é importante. Por exemplo, quando a gente faz quimioterapia, tem que passar filtro solar. Por quê, Fernanda? Porque pode dar manchas na pele, né? Porque a nossa pele, ela vai estar descamando, ela vai estar fragilizada, então a gente precisa cuidar da pele. Por exemplo, eu já tenho umas manchinhas que já são minhas, antigas, mas que quando eu fiz a quimioterapia, elas ficaram bem mais acentuadas. E agora que passou a quimioterapia, estou em outra fase de tratamento, eu estou cuidando da pele. Mas, logicamente, ó, tem umas manchinhas a mais, umas diferençazinhas, porque a pele foi alterada. O corpo todo é alterado, né? Quando a gente passa pelo tratamento do câncer. Então, praticar o autocuidado também não é só físico. É mental também. Tá relacionado à nossa saúde mental. Então, muitas vezes, a gente precisa de um tempo, né, um tempo para descansar, para dormir, né? Quando eu voltava da quimioterapia, eu dava muito sono, né? Pelas medicações que eles davam antes de fazer a quimioterapia. Então, se permitir dormir, repousar, descansar o corpo, porque o corpo está passando por um processo muito forte, né? As células estão lá lutando para combater o câncer, né? Então, a gente precisa desse período de repouso. Alguém já te falou, quando você estava gripado, que falava assim, vai agora, depois que toma o remédio, vai dormir, vai descansar. Para de ficar agilizando seu corpo, porque o corpo pede para descansar. Por exemplo, numa gripe, né? Ou numa situação em que o corpo precisa de tempo de repouso, né? E se a gente não dá esse tempo de repouso para ele, ele vai cobrar depois. Que ele vai falar assim, eu te falei, você tem que ficar quieta, tem que ficar quieto. Então, isso é importante. Então, nesses períodos de repouso, o que a gente faz? Lê um livro, assiste um filme, assiste uma série, ouve uma música, lê a Bíblia, ou ouve um áudio da Bíblia, se você for né, cristão, cristã. Se você for de outra religião, leia, faça a leitura relacionada à sua religião, pratique a sua espiritualidade. Eu não tenho nenhuma religião. Pratique a sua espiritualidade, conecte-se com o seu ser espiritual, né? Então, isso tudo é relevante, é importante, inclusive, para quê? Para a gente praticar os 5 princípios do autocuidado. Depois, eu vou fazer outros vídeos falando de cada princípio, tá bom? Os 5 princípios do autocuidado está aqui na minha mão, tá? Vamos lá. O primeiro deles, que é o polegar, o primeirinho, chama-se autoconsciência. Então, para a gente praticar a autoconsciência. O segundo é autopercepção. O terceiro é autogestão emocional. O quarto é autodisciplina. E o quinto é automotivação. Todos os 5 princípios estão interligados do autocuidado. Acredite. Um ajuda o outro, que ajuda o outro, então eles estão interligados. Quando a gente não trabalha um, o outro fica com dificuldade. Então, assim, ó, como a mão, né? A mão, ela precisa dos dedinhos pra gente conseguir fazer uma pinça, pra gente dar tchau. Então, a mesma coisa dos 5 princípios do autocuidado, é como a mão. Ela precisa das 5 porções para ela ter a sua função completa, digamos assim.
Então vamos lá. A autoconsciência significa o quê? A autoconsciência está relacionada ao self-awareness. Self-awareness é justamente isso, você estar consciente de você ser quem você é. É complexo, mas é importante, né? Depois a gente pode fazer uns exercíciozinhos. Não agora, nesse vídeo, porque acho que não vai dar tempo, mas no próximo a gente pratica os exercícios de autoconsciência, de autopercepção, autogestão emocional, autodisciplina e automotivação. Então, a autoconsciência a gente pode praticar de várias maneiras, né? Uma delas é você escrevendo sobre você, colocando seus pontos fortes e fracos da sua personalidade, de quem você é, né? Fernanda, eu tenho dificuldade de relatar quem eu sou. Tudo bem, imagine se você, sendo um familiar ou um amigo seu, que te elogiou em algum momento na sua vida e que você gravou aquilo e você concordou com aquele elogio. Você falou assim, eu sou assim mesmo. Então, ou alguém que te fez uma crítica e você, eu tenho que melhorar nesse ponto. Sabe aquele ponto de melhoria que você tem que ajustar? Pronto. Então, a autoconsciência é justamente isso. Eu sugiro você, inclusive, é um exercício de você fazer uma carta para você mesmo, para você mesma. Então, fica muito legal. Eu já fiz essa carta e foi sensacional. Eu até tenho que refazer ela. Tem que fazer novamente. Então, vamos lá. Autoconsciência diz respeito a justamente isso. Você ter consciência de quem você é, quais são as suas virtudes, quais são as suas fortalezas, quais são as suas fraquezas, quais são os pontos de melhoria que você, como pessoa, precisa exercitar, tá bom? Autoconsciência. Autopercepção. Ué, gente, mas não tem a ver com consciência? Tem a ver, para você ter uma ideia, tem a ver. Mas a autopercepção, ela diz respeito às suas percepções. Podem ser visuais, olfativas, auditivas, gustativas, do tato, né? A gente não tem só 5 sentidos, não, gente. Existem mais de 26 sentidos relatados já. Depois eu posso fazer uma aula aqui sobre os 26 sentidos. Já existem estudos, né? Inclusive tem um que a gente quase não fala, mas a gente trabalha muito esse sentido, que é a propriocepção consciente, que ela inclusive é um sentido que é muito primitivo, tá lá no nosso cerebelo, para você ter uma ideia. Lá, o cerebelo é o seguinte, tem o cérebro, o cerebelo é uma porçãozinha aqui que fosse um mini cérebro. Então tem o cérebro e tem um mini cérebro aqui. Então nessa porção do mini cérebro existe a propriocepção consciente, que é justamente como é que a gente identifica ela. Por exemplo, quando a gente fica em pé, fecha os olhos e a gente começa a perceber a nossa postura, sem estar com os olhos abertos. Isso é seria, né, um exercício mais didático para a gente entender a nossa propriocepção consciente. E tem a propriocepção inconsciente também. Então, assim, imagina, a gente acha que só temos 5 sentidos, que nós temos só 5 sentidos, mas temos muito mais, existem já 26 sentidos relatados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a perceber o mundo, como eu estou nesse mundo, o que eu vejo, o que eu ouço, o que falam para mim, o que eu falo, o que eu verbalizo, o que eu gosto de comer, o que eu sinto de cheiro, o que eu sinto na pele, que é a percepção tátil. Então, tudo isso está relacionado à autopercepção. Como eu vejo, como eu cheiro, como eu ouço, tudo que está ao meu redor. O que as pessoas falam de mim, se eu concordo, se eu não concordo. Então, você vai exercitar, quase que não sai, a sua autopercepção. Isso é um exercício e é muito legal. E, inclusive, existe, chama-se mapa da empatia. É um mapa que é usado muito no marketing. E eu gosto de usar esse mapa para fazer de mim mesma. O que eu vejo hoje, o que eu ouço, o que eu falo, o que eu estou verbalizando. Será que eu estou verbalizando assim, falando, né? Eu vou conseguir? É uma fase da minha vida. Então, o que você está falando? E tudo que sai da nossa boca, ela reflete quem a gente tem internamente.
Então, tudo que está dentro da gente, a gente acaba verbalizando. Já parou para pensar nisso? Tá, presta atenção. Então, isso é importante. Então, autoconsciência, autopercepção, quem vem? Autogestão emocional. Por que eu preciso passar pela autoconsciência e autopercepção? Para a gente entender um pouco mais nossas emoções. Por que isso, Fer? Porque é o seguinte, autogestão emocional está muito relacionado aos estudos de Daniel Goleman, né, que fala sobre inteligência emocional. Inclusive tem livros maravilhosos dele e eu sugiro que você leia, caso você esteja aí sem uma indicação de leitura ainda, eu já te dou a dica de fazer a leitura do Daniel Goleman. É só procurar aí na internet, no Google ou na Amazon, e você vai encontrar lá o livro dele, que chama-se Inteligência Emocional, tá? É um livro super importante, super interessante, fala também de neurociência. Então, assim, todos nós temos armazenados histórias, situações, vivências, desde lá da barriguinha da mamis, que muitas vezes a gente não acessa, tá lá muito guardado na nossa memória, até os dias atuais. Então, isso tudo fica armazenado onde? No cérebro. E fica onde exatamente? Lá no centro do cérebro, próximo ao hipotálamo, nessa área ali do sistema límbico que a gente fala, ou sistema emocional do nosso cérebro. Existe também outro neurocientista fantástico, que é o Dan Siegel. Dan Siegel, ele ensina neurociência para criança. E ele fala o seguinte: o cérebro pode ser dividido em 3 porções, de maneira didática, tá, gente? Porque o nosso cérebro, ele é hiperconectado. É o nosso HD no computador. Então, a gente dividindo o cérebro de maneira didática, aqui na palma da mão também. Ele fala o seguinte, que essa parte aqui é como se fosse o tronco encefálico, que é a parte bem aqui, responsável por todos o nosso sistema autônomo, toda a nossa, digamos assim, o nosso painel de controles, de liga e desliga, tá aqui no tronco encefálico. Então, essa porçãozinha acompanhado pela medula, que vai até a coluna, essa parte toda. Ele fala isso. Ele fala que dobrando o dedão para o meio e colocando no centro, ele fala que essa região é o sistema límbico, que é justamente a parte emocional do nosso cérebro. E quando a gente fecha, a gente tem o neocórtex, ou a parte mais externa do nosso cérebro, que é cheio de voltinha, aquele cérebro cheio de voltinha, e essa parte também é tão importante quanto, que é relacionado ao nosso cognitivo, a nossa inteligência, as nossas conexões, o que a gente percebe de mundo, principalmente na região frontal. Então, o nosso cérebro também está relatado na mão. Então, tronco encefálico, sistema límbico e neocórtex, ok? Então, vamos lá. No sistema límbico, que é essa parte interna do nosso cérebro, a gente tem o hipotálamo que guarda as nossas memórias. Aquelas memórias mais antigas ficam armazenadas lá. E aí, muitas vezes, quando a gente tem uma situação emocional muito importante, seja ela boa ou ruim, vai ser mais significativo quando armazenado lá no hipotálamo. Então, a intensidade das nossas emoções fazem com que aquela passagem, aquela lembrança fica cada vez mais guardado no nosso hipotálamo. Então, quando a gente vai construindo a nossa vida, desde a barriga da mamãe, infância, adolescência, vida adulta, vida madura, todas as experiências que a gente vai passando, vai sendo armazenado naquela região, ok? De maneira didática. O cérebro também trabalha essas lembranças, essas memórias de uma maneira também muito dinâmica, tá? Então, ok? Não sei se vocês já viram aquele filme Divertidamente. Se você ainda não viu, ali eles são incríveis. Eles falam de cinco principais emoções, tá? Mas existem várias. Ali foi só um estudo que eles fizeram, né, com o Paul Ekman, né, e que eles mostram como foi esse estudo. Então, ali tá um filme infantil incrível que fala de neurociência. Por incrível que pareça, é fantástico. Então, o que a gente fala de autogestão emocional? Não tem como a gente controlar nossas emoções. Ninguém controla as emoções. A gente consegue gerenciar nossas emoções. Por quê? Existem as emoções
e os sentimentos. As emoções, elas são viscerais. Como assim, Fer? Ela vem de dentro. Então elas envolvem o quê? O nosso cérebro primitivo. Por exemplo, quando a gente está muito nervoso, muito agoniado, o que a gente sente? Frio na barriga, às vezes dispara o intestino, ou a gente prende o intestino, a gente solta o intestino. Às vezes dá mal-estar gástrico, fica nauseado, ou então dá taquicardia, ou dá respiração acelerada. Tudo isso envolve emoção. E se isso está relacionado a uma experiência, seja ela boa ou ruim, isso vai gerar também o quê? Um sentimento. E o sentimento, ele passa da parte do cérebro primitivo, né, que é o tronco encefálico, pro emocional e vai ser refletido ou vai ser transmitido lá na porção cognitiva, na porção de inteligência do nosso cérebro, entre aspas. E aí a gente gera um sentimento. Cara, que louco! E aí a gente acaba tendo uma emoção, né, que gerou um sentimento e que a gente guardou lá na memória. Então, quando acontece alguma coisa, seja muito boa, né, por exemplo, o nascimento de um filho, pode ser muito bom, mas para outras pessoas pode ser desesperador, não é verdade? Ah, é verdade, eu sei como é que é. Mas é uma notícia boa, né, para muitas pessoas. Para mim foi maravilhoso, né? Não sei a sua experiência, mas para outras pessoas foi uma loucura. Mas depois a gente vai assimilando aquela informação, não é? Uma mudança muito brusca, uma mudança de casa, uma mudança de país. Isso tudo gera ansiedade, gera emoção, gera sentimento e a gente vai armazenando. E a gente vai começando a entender e trabalhar algumas emoções que vão sendo armazenadas no nosso cérebro. E a gente precisa gerenciar. Por exemplo, como é que a gente gerencia, por exemplo, uma raiva? Tem uma situação no trabalho que me deu muita raiva. A gente começa a perguntar, por que eu tive raiva? Existe a técnica dos 5 porquês. Por que eu tive raiva? Por que eu tive raiva dessa pessoa? Por que essa pessoa me provocou a raiva? Por que... Entendeu? Você vai fazendo as técnicas de 5 porquês ou mais porquês. Você vai definir e você às vezes encontra a solução lá na sua infância. Por que você sentiu raiva daquela situação em que envolvia determinada pessoa? É incrível, é incrível. Então, autogestão emocional está relacionado a gerenciar as emoções, porque controlar é meio complicado. O nosso cérebro, ele vai disparar hormônios, neurotransmissores que vão gerenciar emoções, vão envolver situações fisiológicas do nosso corpo e da nossa mente que a gente às vezes não consegue controlar. Então a gente precisa parar, racionalizar o negócio e falar assim, meu Deus, por que eu tô assim? Por que eu tô triste? Por que eu tô feliz? Por que eu tô com raiva? Por que eu tô sentido? Né? Então isso tudo envolve autogestão emocional. Depois que a gente passa por essas situações, a gente também começa a trabalhar a nossa autodisciplina, né, em relação ao autocuidado. Né? A autodisciplina envolve o quê? Disciplina é você fazer aquilo que tem que fazer mesmo sem vontade. Ai, meu pai, sério? Eu lembro de uma situação que aconteceu lá na minha clínica, em que a moça trabalhou muito o autocuidado dela e muita força de vontade. Ela tinha pavor de agulha e ela fazia as químios puncionando a veia, né? No meu caso eu usei o catéter, mas ela tinha que puncionar a veia e ela já estava quase sem veia, né? Para puncionar, estava bem machucadinho e tal. Né? Então isso traz algumas consequências no tratamento, às vezes adia o período prolonga, né, o período das quimioterapias, vai passando mais adiante. Mas ela, sabendo o que precisava fazer, ela foi lá e fez, mesmo sabendo que é dolorido, que é difícil, que ela tem pavor, que ela enfrentou o medo dela, ela foi lá e fez a quimioterapia. Por quê? Ela sabia que era necessário para o tratamento dela. Então, assim, é a mesma coisa quando a gente vai fazer uma caminhada, né? A gente quer fazer um exercício físico. Ah, nossa, se fosse depender da nossa força de vontade, a gente não saía da cama, não. Então,
mesmo sem vontade, a gente vai lá e faz. Isso é praticar a autodisciplina, é praticar o autocuidado. E em quinto lugar, né, eu falei da autodisciplina, agora em quinto é a automotivação. O que, Fernanda, automotivação? Isso é motivação. Eu não concordo muito com motivação não, gente. Por quê? Porque motivação vem da palavra movere do latim, que significa movimento. E o movimento, né? Quando a gente quer praticar o autocuidado, a gente precisa de uma motivação mais interna do que externa, meu. Entendeu? Tem jeito. Então a gente precisa de uma força mais interna. E muitas vezes a gente não tá tão bem naquele dia, né? Por exemplo, fazer um exercício físico, um alongamento, que seja uma caminhada, né? Ou que seja passar um filtro solar, né? Nesses casos a gente tem que fazer o quê? Pedir ajuda, né, gente? Quando a gente tá um pouco meio chateado ou chateada, a gente pede ajuda, certo? Isso é importante. A gente tem que se permitir ser cuidado também, quando a gente não pratica o nosso autocuidado. Mas a motivação é isso, ela vem muito interna. Então, quando eu comecei meu tratamento, eu tinha uma motivação muito importante, que era fazer o meu melhor para que o tratamento corresse bem. Então, a única coisa na minha cabeça é: eu vou fazer o meu melhor. E esse meu melhor vai trabalhar minha consciência, vai trabalhar minha motivação, vai trabalhar minha percepção. Então, isso tudo foi o que me guiou, digamos assim, eu vou fazer o meu melhor para esse tratamento ir bem, entendeu? Ir bem. Então, a minha parte eu estava fazendo, né? Logicamente, na medida do possível, gente, na medida do possível. Tinha dias que estava muito ruim, que eu não conseguia nem fazer um café, para vocês verem, que eu adoro café. Então, a motivação, a automotivação, ela é muito interna. É justamente aquela força que vem internamente, que movimenta a gente a fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, no caso dessa colega que estava fazendo a quimioterapia e que precisava ser puncionada e que as veias já não estavam tão boas, ela precisou de uma motivação muito interna, né? Que eu acho que a gente até compartilha junto, que a gente quer melhorar, né? Que a gente quer ir bem, a gente quer que as coisas funcionem, a gente quer que aquele tumor vá embora, né? Ou a gente quer ficar melhor em termos de saúde, quer ter uma qualidade de vida para estar junto, mesmo estando no paliativo, a gente quer olhar para lá para fora, a gente quer ler um livro, e a gente precisa estar bem para isso. E isso envolve trabalhar o autocuidado. Então, esses 5 princípios são importantes para a gente trabalhar o autocuidado, mesmo diante de um tratamento do câncer, ou diante de um diagnóstico, de se deparar com o diagnóstico de câncer, né? Que não é fácil. Eu até falei um pouco da minha história. A Cacá falou um pouco da história dela, depois vocês assistem o vídeo da Cacá. A Juju falou também no vídeo dela sobre o cuidador e familiar, depois vocês assistem, tá muito bom. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Veja se faz sentido, tá? Deixa aí nos comentários, vê se faz sentido. E caso você não esteja acompanhando o nosso grupo, vou só anotar aqui, porque eu tô entrando aqui, gente. Acompanha a gente, tá? A gente tá no Instagram, a gente tem o nosso site, é o evoluoncorhub.com, e é só você acessar lá, se cadastrar no nosso site, que vai ser muito bom. E espero que esse conteúdo possa te ajudar de alguma forma, se acender uma luzinha aí na sua mente. E aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso site, que é só você entrar lá. Lá tem uma área de bate-papo, que é bem bacana, que é o fórum. Então, convida pessoas também para estar junto. Estou verificando aqui. E quanto mais a gente interage com as pessoas, quanto mais a gente compartilha as nossas vivências, mais a gente cresce na nossa experiência, como também a gente ajuda outra pessoa a crescer e evoluir também. Beleza? Então, beijo no coração e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Beijo.